A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que hoje continuaremos no capítulo 6 de Gênesis, né? Vou ver se eu falo um pouquinho menos e leio um pouquinho mais, porque se for cada dia um capítulo, essa leitura vai ser muito longa, né? Perdão, minha visão tá meio embaçada, então não sei se é o vídeo. Limpei a câmera, mas não sei se é o vídeo, se é o óculos, se é a visão. Eu tirei o óculos e tudo continua embaçado do mesmo jeito, mas vamos lá que Deus ajuda na leitura, né? A corrupção da humanidade. Então, já naquela época, já começava a corrupção. Aliás, já começou no próprio Éden, né? Afinal de contas, ali Eva cedeu, né, a tentação da serpente. Ou seja, ali já era uma corrupção, né? Ela cedeu a sua vontade, ao seu desejo, né? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e outros nasceram também. Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Olha só, o Senhor se arrependeu de fazer o ser humano, se arrependeu pela maldade que havia em seu coração. Muitas pessoas perguntam, né, quando a gente fala que Deus se arrependeu de fazer o ser humano. Ah, não, onde está escrito isso? Então, a gente frisa aqui em Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Se arrependeu por quê? Porque ele começou a ver muita maldade. Porque ele fez o homem ele fez o homem à sua semelhança. Ele fez o homem para ser o seu amigo, o seu filho, né? E não para ver tanta maldade acontecendo assim. E a gente continua no versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência.
E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque toda a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com toda a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro e segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espíritos de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, dos de cada espécie, farás entrar para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se coma, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então imagina só, dentre todos, né, no mundo, havia apenas um, imagina só, apenas um que seguia realmente ali a palavra do Senhor, que andava retamente, que andava honestamente, né? Fazia o que era reto aos olhos do Senhor, fazia o que agradava ao Senhor. Deus se arrependeu de fazer o ser humano, mas ele lembrou de Noé, pois Noé andava em seus caminhos, né? E a gente continua falando de Noé e sua família quando entram na arca, né, no capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que todos és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 casais, um macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram.
E houve chuva sobre toda a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, e pássaros de toda qualidade, e toda a carne em que se havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceu as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito e de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias, né? Imagina só, além de chover constantemente 40 dias e 40 noites, né? Ainda prevaleceram as águas 150 dias. A gente vai ver aí, nós iremos ver ainda como foi essa passagem, essa duração, a duração desse tempo da construção da arca, porque imagina só o quanto Noé sofreu enquanto construía essa arca, porque obviamente Noé, como um ser, um servo de Deus, né, um filho de Deus, obviamente, ele passou a mensagem para os outros, né, para o próximo, para todas as pessoas ali, mas obviamente ele não foi ouvido, né? Deus já esperava isso, por isso que Deus mandou fazer a arca, porque ele sabia que as pessoas não iriam ouvir. Então a arca seria exatamente para salvar a família de Noé e os animais, né, para não perder todos os seres viventes que Deus fez. E aqui Deus nos mostra que aquele que anda com ele, aquele que realmente está firme no caminho dele, ele nunca abandona. Pode vir tempestades, pode vir redemoinhos, pode vir vulcões, trevas sobre trevas, mas Deus está presente sempre. Enquanto nós estivermos na direção dele, ele nos protege o tempo todo. Eu sei que tem momentos que são difíceis, que aí a gente se sente fraco, que a gente se olha no espelho e não vê um futuro, a gente não vê força, pelo contrário, a gente se acha uma pessoa muito fraca, a gente se acha uma pessoa que não tem força alguma, uma pessoa que não tem valor algum, mas temos, porque Deus nos ama, né? Deus nos conforta, Deus nos fortalece. Nós realmente não somos fortes, realmente nós somos fracos, sim, mas presta atenção, nós somos fracos, não fracassados, porque nós somos vencedores,
porque aquele que está em nós, ou seja, o Espírito Santo de Deus, esse é vencedor. Então se mantenha firme no caminho do Senhor, se mantenha sempre na presença do Senhor, porque Deus te faz muito mais do que vencedor. E a gente continua aqui no capítulo 8, que é quando as águas diminuem. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele. Estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes dos abismos e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus deteve-se. E as águas iam secando-se, escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arate. E as águas foram minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceram que, passado 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando repouso para plantar seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a sua mão e tornou-a, recolhendo-a consigo. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da terra. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou outra vez a pomba, mas não retornou a ele. E aconteceu que ao ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e viu a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: saia da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze para fora contigo. Povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo o animal, todo o réptil, toda a ave e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Mais uma coisa aqui, olha só. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, né? A tendência do ser humano é maligna, né? Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, enquanto a terra durar. Sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Mais para frente, inclusive, nós veremos que Deus nos fala da salvação, da vida eterna, exatamente para isso, porque ele não mais destruirá, ele transformará, né? Porque a glória de Deus, o mundo, né,
de Deus será aqui na terra, né? A glória de Deus descerá, né? O reino de Deus descerá aqui na terra e aqui será o nosso novo mundo, né? Isso a gente vai ver mais lá no finalzinho. Mas aqui Deus fez uma promessa que ele não mais destruirá o mundo, né? Que ele não mais fará isso. Agora imagina só, ele viu em Noé, né, no coração de Noé, ele viu a bondade, a esperança, ele viu o amor. Mas no final, e planejou tudo, imagina só, né? Olha quanto tempo que a arca ficou ali, e tudo planejado, ele sabia, ele indicou a Noé como ser feito a arca e tudo quanto guardar em relação ao alimento, tanto para eles da família quanto para os animais, porque naquela época os animais também se alimentavam dos vegetais, né? Eles não se alimentavam entre si, não existia cadeia alimentar. Então Deus, ele, como se diz assim, ele arruma tudo, né? Ele prepara tudo. E ele preparou tudo para que acontecesse isso. E ele mesmo confirma aqui que a maldade já vem do nosso coração desde a meninice, né? Então, tem em Paulo, nós veremos, né, que Paulo fala sobre isso, que ele fala que o que eu quero eu não posso fazer, não sei dizer bem, como fala, a cabecinha não funciona muito bem, mas é tipo assim, o que eu quero eu não posso fazer, né, e o que eu devo fazer eu não quero. Por quê? Porque é uma briga constante dentro de nós, né. Tem até um provérbio, se eu não me engano, chinês, uma coisa assim, que fala que dentro de nós tem dois lobos, né? Um bom e um ruim, e aí diariamente eles brigam entre si. Aí a pergunta é, qual deles vence no final do dia? Então vence aquele que você deixar vencer. E é exatamente o que acontece conosco. Todos os dias, a todo momento, dentro de nós há essa briga entre o bem e o mal. Porque o mal já é a tendência do nosso coração, mas Deus quer colocar a bondade em nosso coração para que possamos participar do reino dele. Porque só participa do reino do Senhor aqueles que têm a bondade no coração. Então ele quer que entre a bondade no nosso coração. Então, todos os dias, a todo momento, existe essa briga. E vai prevalecer aquele que a gente deixar vencer. Então, é uma luta diária para que o bem prevaleça. No final, obviamente, se você se manter no caminho do Senhor, se você manter a sua cabeça, seus pensamentos no caminho do Senhor, a vitória é garantida, porque Deus fez uma aliança com os seus filhos, né? Aquele que crê em mim nunca faltará, nada faltará, né? Eu estarei sempre contigo. Esta é a palavra dele, né? Ele não volta, ele não é homem para falhar nas suas palavras, né? Veja o exemplo de José, por exemplo, né? Ele com seus irmãos, ele tinha sonhos estranhos, que ali já era uma revelação de Deus, mas quando ele contava aos irmãos, dava a entender que os irmãos seriam submissos a ele, ele sendo o caçula. Então os irmãos, por inveja, porque o pai acabava dando mais atenção a ele, porque naquela época, né, não existia não existia, naquela época existia a poligamia. Então Jacó era casado, nem me recordo com quantas mulheres, mas Jacó era casado com, eu não me lembro qual que era a mãe de José, se era Diná, mas a questão era que a mulher que ele mais amava, que foi o filho, né, o segundo caçula, né? Então ele realmente tinha mais amor por José. E os filhos percebiam isso e acabaram
aprontando com ele, mas no final das contas, a gente não vou contar tudo aqui, porque também é muita coisa, mas a gente vai chegar lá. Mas no final das contas, o que aconteceu? Tudo que José passou, primeiro que Deus estava sempre com ele, em todos os lugares, em todos os vales da sombra da morte que José pisou, Deus estava com ele ali naquele momento. Deus nunca o desamparou. Deus sempre mostrou o caminho ali para ele. Nunca o deixou sofrer. Ele foi vendido por escravos, ele foi preso, mas mesmo assim ele sempre foi protegido pelo Senhor. E no final das contas ele se tornou governador do Egito e salvou muitas nações ali pela graça do Senhor. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Sempre manter sempre manter a cabeça no Senhor. É sempre bom estar orando, louvando, adorando ao Senhor, sempre com os pensamentos no Senhor, sempre procurar ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. A correria tal, realmente a gente sabe que tem correria, mas a tecnologia hoje é muito fácil você pegar o celular, colocar um fone de ouvido e ouvir a palavra do Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? E outra coisa também, tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, se você crê no Senhor, se você seguir os seus caminhos, a vitória é certa e garantida. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, Senhor, por tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque na mente dessa pessoa agora, Senhor. Arranque dela todos os pensamentos ruins, Pai. Arranque dela toda essa poluição que está tomando conta dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, Pai. Toque em suas finanças, toque em sua família, Pai. Toque em seu lar, toque em sua vida espiritual, Senhor. Toque em seu psicológico, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.